Olá pessoal, bom dia. Eu sou a professora de História de vocês. Eu gostaria muito de estar presente com vocês nesse momento, mas como bem sabemos não é possível. Aí eu gostaria de saber de vocês se vocês conseguiram compreender alguma coisa sobre, o que a história estuda. Lembrando que vocês já vêm estudando isso desde o primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho, principalmente. Então vocês já sabem o que é a história. Mas muitas das vezes a gente imagina que a história é uma coisa chata que só estuda o passado, não é isso? Mas não é verdade. Pois veja só, como vocês viram no vídeo anterior que eu postei para vocês, a história ela estuda os fatos. E para que a gente estuda os fatos? Ora, para que a gente possa aprender com eles e também conseguir soluções para coisas que virão adiante. Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos passando por uma pandemia, não é? Todo mundo ouve falar sobre Covid, ou coronavírus, ou Covid-19, né? E muitas das famílias, no nosso estado de Rondônia, também no Brasil, ou no mundo, perderam entes queridos para essa doença. Mas vocês sabiam que ao percorrer de toda a história humana, nós sempre passamos por grandes calamidades ligadas à questão de saúde? Sabiam também que há muito tempo atrás houve uma doença na Idade Média chamada de peste negra? Pois é, ela exterminou um terço da população da Europa. Também exterminou pessoas na Ásia, E nos livros só comenta sobre isso por quê? Porque na época só havia estudos sobre esses continentes, mas se formos imaginar bem, ela afetou foi o mundo todo, certo? Assim também como a Covid-19. Naquela época, na Idade Média, note que nós estamos na Idade Contemporânea. Nós estudamos sobre isso no vídeo que eu mandei para vocês, Lembra quantas idades nós temos? Vamos lá. Primeiro tivemos a pré-história, que vamos falar mais adiante sobre a evolução do homem. Temos a Idade Antiga, que também vamos estudar sobre grandes surgimentos de cidades como o Egito e outras. Temos a Idade Média, da qual eu falei para vocês agora, onde teve a doença da peste negra. Temos a Idade Moderna, E aí, que vai ser bem curta, e chegamos então à Idade Contemporânea, que é a nossa atualmente. Então vejamos, na Idade Média teve um surto, uma pandemia da peste negra. E na Idade Contemporânea, que é agora que nós estamos vivendo, também estamos tendo um surto da pandemia. Então, vocês notem que sempre nos noticiários estão falando sobre o quê? Formas para nós se cuidarmos, E o interessante é que uma das principais é a higienização. Quais são essas etapas da higienização? Lavar as mãos, Cobrir o rosto quando for espirrar, mas não com a mão, e sim com o braço. Se estiver gripado ou com coriza, não sair de casa. Usar máscaras, E é interessante a gente pensar que é uma coisa atual, mas não é, porque também na Idade Média eles aprenderam que para controlar, não acabar, porque infelizmente após um vírus contaminar o ser humano, ele não acaba. O que acontece é que criam-se vacinas, as pessoas vão sendo vacinadas e imunizadas. Mas enquanto isso não acontece, o principal é a higienização. Então imagine vocês que na Idade Média não tinha vacinas. Então como é que eles conseguiram controlar o surto? Através da higienização e também com a observação das pessoas, dos médicos, considerados médicos na época que cuidavam dessa doença, observaram que determinado remédio era bom, outro não era, mas o principal de todos era a higienização, ok? Nós vimos também no videozinho sobre a importância de se entender sobre a questão dos séculos. Aí você fala, professora, mas eu já sei tudo sobre os séculos. Ótimo para quem sabe já aprendeu. Mas para quem não aprendeu, lembre que tem a regrinha, certo? Toda vez que o ano terminar em 00, por exemplo, 1500, você risca
o 00, vai sobrar quantos? 15. Então, o século equivale a 15. Então, se perguntar para vocês, 1500 ocorreu a descoberta do Brasil. Que século foi esse? Vocês vão colocar qual século? Século XV, certo? E quando não terminar com 00, a regra é o seguinte, você vai também riscar os dois últimos algarismos e somar com mais 1. Por exemplo, 1740, período em que o iluminismo estava bombando, começando a bombar na Europa, né? E da idade, finalizando a Idade Média para a Moderna, tá? Aí eu pergunto para vocês, em que período ocorreu, né, em que século ocorreu o iluminismo? Aí eu dou o ano, 1740. Você risca o 40, vai sobrar quantos? 17. Você vai pegar aquele 17 e somar com mais 1. Quanto que vai dar? 18, ok? Então, pessoal, isso é só eu achei interessante fazer assim, uma aula, né? Como se eu estivesse falando para vocês pessoalmente. Claro que eu estaria em pé, né? Estaria em pé na sala de aula, andando, né? Mas, no entanto, como eu estou aqui, eu fiz assim para poder esclarecer um pouco melhor para vocês sobre fatos históricos, os períodos da história, né? Por que se deve aprender a história, estudar, né? E observar os fatos. Também notar que a história não estuda só o passado, só coisas velhas, ao contrário. Muitas das coisas que nós empregamos hoje atualmente, no período da pandemia, foi coisas que já aprendemos lá no passado, tá? Bem anterior, com outros problemas. Então, e no decorrer da história a gente vai observar isso, quanto é importante, né, a gente saber como surgiu tal coisa e por que nós temos hoje ela atualmente, ok? E para finalizar, gostaria de falar também um pouquinho sobre a questão das permanências, né? E o que ela vem a ser. Permanência, vocês viram no vídeo que pode ser tudo aquilo, né? Que influencia na nossa vida, direto ou indiretamente. Vocês viram também no videozinho que a influência ela está presente dentro da nossa família, na nossa legislação. O que é legislação, professora? Ora, os códigos dos quais a gente segue, né, as leis. Ela está presente dentro da política, dentro das formas de se vestir, de se, como se diz, culturalmente, né? Tudo isso são permanências. Se eu perguntar para vocês o seguinte, talvez a mãe de vocês não usa batom, nem a irmã, né? Mas, no entanto, desde praticamente o Egito Antigo, as mulheres usavam batons, tá? E isso vocês notem que é até hoje atualmente. Você pergunta, quando foi o Egito, né? Eu já acabei de falar, Egito Antigo, na Idade Antiga. E nós estamos em qual idade? Contemporânea. Ou seja, pulo 1, 2, a quantidade de tempo que as mulheres então vêm passando batom. Só isso? Não. Vamos falar uma coisa mais atual, que esteja mais perto de vocês. Eu comentei no vídeo sobre brincadeiras. Muitas das brincadeiras que até mesmo seu bisavô ou bisavó brincava, hoje atualmente existe, né? Então, pessoal, por hoje é só. Obrigada. Tchau, fiquem com Deus. Até mais.